A ponte, nem longa nem larga, é uma estrutura simples de madeira que atravessa o estreito, mais profundo abismo entre as decepções do passado e as incertezas do futuro. Deixe-me me apresentar, sou Lucas Jardim, agora com 38 anos, um homem que antes se diferenciava dos outros apenas por ser marido de Gabriela, de 36 anos, e pai de Roberto, de 12 anos, e Alice, de 8. É uma imagem familiar agradável, embora com um grande fardo financeiro a ser enfrentado. Para cumprir com minhas responsabilidades como marido e pai, trabalhei como corretor de imóveis na imobiliária por 5 anos, até que Gustavo Zanin comprou a empresa de Bruno Sampaio. O mercado imobiliário não foi minha primeira escolha de carreira, nem mesmo a que eu desejava. Comecei minha carreira após me formar em Direito. Na época, eu já estava casado com Gabriela há 3 anos, e ela estava grávida quando me formei. O mercado de trabalho para jovens advogados não era muito promissor, mas a gravidez de Gabriela me deu um forte incentivo para encontrar um emprego que sustentasse nossa família. O primeiro emprego que consegui foi em um escritório de advocacia especializado em representar bancos durante o fechamento de empréstimos imobiliários. Não era a carreira que eu havia imaginado, mas era um emprego enquanto eu buscava o diploma de advogado. Gabriela trabalhava como caixa de banco para nos sustentar. O salário dela cobria o aluguel e as necessidades, enquanto eu fazia trabalhos temporários para complementar a renda. Minha educação foi financiada por empréstimos e bolsas, mas eu almejava um futuro com o departamento de educação. Como Gabriela engravidou por volta da minha formatura em Direito, aceitei a oferta de emprego, marcando o primeiro de muitos compromissos na vida de casado. Naqueles dias, os bancos ofereciam empréstimos para compradores individuais de imóveis. Era uma profissão considerada gentil para advogados. Eu ficava na mesa, lidando com transações de compra e venda de imóveis em nome das instituições financeiras. Durante os fechamentos de hipoteca, os compradores pagavam ao banco uma comissão de cerca de 500 pelos meus serviços. O escritório recebia essa quantia junto com outros 500 da companhia de seguros. Cada fechamento bem-sucedido significava ganhar um sólido 1.000 quando finalizávamos o negócio. Naturalmente, o escritório lucrava e eu recebia uma pequena parte como meu salário. Parece que todas as coisas boas devem ter um fim, e a frugalidade honrada cede lugar à ganância insaciável. Logo após o nascimento do nosso segundo filho, a consolidação de pequenos bancos em grandes instituições, que depois foram absorvidas por ainda maiores, transformou o cenário bancário. Empréstimos no varejo tornaram-se obsoletos, à medida que os bancos passavam a operar em uma escala industrial. Toda manhã, eu enfrentava uma pilha de documentos de hipoteca no trabalho, programados para fechamento no mesmo dia. Embora os lucros provavelmente estivessem nas alturas, o ritmo frenético dos fechamentos simultâneos de casas me dava uma sensação desconfortável sobre a sustentabilidade desse modelo. Durante minha carreira de 7 anos como advogado, não cheguei à sociedade, mas alcancei o respeitado status de contratante independente, ganhando 75 por fechamento, com 7 ou 8 fechamentos diários, 5 ou 6 dias por semana. Minha renda era respeitável, no entanto, eu nutria dúvidas sobre a longevidade desse arranjo, sentindo que uma recessão estava por vir. Bruno Sampaio, ou Bruno como preferia ser chamado, me procurou buscando um indivíduo legalmente habilidoso. Ele queria expandir sua empresa, a imobiliária Real Estate. Bruno visava o crescimento, e sua empresa possuía ações no desenvolvimento de Scarlett Woods, com 100 lotes aprovados e planos para mais 400. Localizado estrategicamente a 3 quilômetros de um parque tecnológico, com 2.000 empregos de alta tecnologia a caminho. Bruno, um desenvolvedor, era excelente em garantir financiamentos para projetos de crescimento, mas tinha dificuldades em atrair clientes para empréstimos de imóveis ou hipotecas com taxa ajustável. Curiosamente, quando Bruno e eu nos encontramos pela primeira vez, tudo deu certo. Eu me dava bem com a venda de casas e prestava muita atenção aos detalhes, especialmente na gestão da papelada envolvida nas transações. Com base nas lições aprendidas com antigos empregadores, implementei estratégias de centros de lucro, impulsionando as vendas de Bruno por meio de parcerias com corretores de seguros, mudadores, jardineiros e outros. Rapidamente, evoluímos para uma agência completa, com o objetivo de maximizar as vendas de imóveis e capitalizar sobre os serviços relacionados. Bruno não perdeu tempo iniciando projetos de construção, enquanto eu gerenciava as operações diárias. Ele cuidava dos grandes negócios, enquanto eu cuidava dos menores, recebendo um salário considerável como seu funcionário de confiança. Bruno previu a crise iminente, mas o colapso de alguns bancos de investimentos foi o catalisador. Apesar da catástrofe à vista, Bruno permaneceu otimista, acreditando na resiliência inerente do mercado imobiliário. Enquanto o mercado despencava, Bruno se manteve inabalável, confiando em uma eventual recuperação.
foquei em maximizar cada oportunidade, canalizando lucros para propriedades rurais maiores e mais lucrativas, como parte da estratégia de investimentos de Bruno. Sua única preocupação era sentir-se um grande nome em um pequeno cenário, e desejava se expandir para o vasto oceano. Em uma noite, depois do trabalho, ele me deu a bomba: vendi tudo. Calma, o novo proprietário não vai mudar as coisas, pelo menos não imediatamente, ele disse. Mais uma vez, Bruno estava certo. Quando conheci Gustavo Zanin, minha impressão inicial foi de sua juventude, e ainda com menos de 30 anos, ele comandava a compra da empresa de Bruno. Gustavo, mais alto e mais jovem do que eu, possuía uma aparência de Adonis, com cabelos loiros, sendo o epítome de um prodígio dos negócios. Embora eu deveria sentir inveja do jovem, seu charme e simpatia tornaram difícil nutrir qualquer ressentimento. Trabalhar para ele foi agradável também. Já com quase 50 anos, Bruno era ambicioso, mas fundamentalmente cauteloso. Em contraste, Gustavo prosperava com transparência e tomava riscos, operando com tudo à vista, sempre ultrapassando os limites. Ficou claro logo de início que seu investimento em propriedades rurais havia apertado suas finanças. Gustavo se inclinava mais para o financiamento do que para a construção, e se envolvia mais em gestão do que em vendas. Ele adorava lucros rápidos, e quando o mercado imobiliário se recuperou, seu investimento na imobiliária real estate claramente deu frutos. Enquanto isso, Bruno se mudou para outro estado, atraído pelo charme de um grande projeto imobiliário. Na noite antes de sua partida, eu lhe desejei sorte. Vem comigo, ele disse. Não, não sou mais uma criança. Tenho uma esposa e 2 filhos para sustentar, respondi. Ok, mas um dia você vai se arrepender, ele falou, e eu esperava que não fosse o caso, mas fui conferir o mercado de trabalho. Não havia muito do que restava da minha antiga empresa. Sérgio Pender, um dos sócios juniores, conseguiu resistir ao colapso e ficou feliz em ouvir de mim, mas me ofereceu apenas 1/3 da minha renda atual. Então, continuei trabalhando arduamente para manter a imobiliária real estate funcionando. No geral, estava contente trabalhando para Gustavo. Ele me tratava bem e me deixava gerenciar as operações do escritório no dia a dia. Eu tinha algumas dúvidas sobre ele, sim, mas minha única queixa em relação ao chefe era algo pequeno. Bruno nunca organizou uma festa de Natal formal, mas Gustavo fez o oposto. Ele alugou um dos melhores locais de férias, embora fosse durante a baixa temporada, e gastou uma boa quantia nisso. A festa, que aconteceu no primeiro sábado de dezembro, foi para a equipe, contratados, banqueiros e corretores de imóveis. Foi uma festa luxuosa, com uma grande lista de convidados. Gustavo não poupou gastos, bom, era o dinheiro dele, e talvez houvesse uma razão legítima de negócios por trás de tudo isso. Meu descontentamento começou por volta da meia-noite e aumentou ao longo da noite. Veja, eu cheguei com a mulher mais atraente do evento ao meu lado. Casei com Gabriela logo depois da faculdade, quando tínhamos apenas 22 anos. Enquanto eu estava na faculdade de Direito, ela trabalhava em um emprego sem futuro para nos sustentar. Eu sempre serei grato a ela por isso, mas ela engravidou ao parar de tomar anticoncepcionais enquanto eu estudava para o exame da ordem. Olhando em retrospectiva, talvez a gravidez tenha sido para o bem, pois fomos bons pais na época e continuamos sendo até hoje. Enquanto eu lutava para alugar casas, Gabriela criava nossos filhos e trabalhava à noite para conquistar seu doutorado em psicologia infantil. Quando nossa filha mais nova começou a frequentar a escola, Gabriela voltou a trabalhar, conseguindo um emprego no departamento estadual. Ela também iniciou o que agora chamo de sua carreira de corrida. Gabriela poderia ser descrita como gordinha, especialmente se comparada com algumas modelos subnutridas. Mas aos 30 anos, ela fez a transição de nadar na piscina do clube 2 vezes por semana e correr ocasionalmente, para correr longas distâncias sozinha todas as manhãs. Ela começou a acordar cedo para percorrer 8 quilômetros no campo e, à noite, dedicava meia hora para correr sprint. Ela tinha o melhor tempo entre as corredoras locais e foi superada apenas uma vez por competidoras nacionais em corridas locais de 5 km e 10 km. Ela até participou da maratona 3 vezes, ficando entre as 100 melhores mulheres. Eu não sou o tipo de pessoa que fica em casa. Frequento a academia pelo menos 3 vezes por semana e pedalo 32 km nos finais de semana de verão. No entanto, com mais de 5% de gordura corporal, eu não ostento um físico esculpido por Michelangelo. Fiquei ao lado de Gabriela em suas empreitadas, testemunhando suas rotinas matinais e retornando suada enquanto acordava as crianças. Eu me sentia orgulhoso da minha esposa.
Então, quando entrei na festa de Natal com essa beldade de cabelos escuros ao meu lado, as conversas se silenciaram e todas as cabeças se viraram para observar a impressionante Gabriela, com mais de 1,80 de altura, usando saltos de 8 centímetros, que a faziam se igualar à minha altura perfeitamente. Seus cabelos negros caíam sobre seus ombros, brilhando à luz suave do salão de festas. Naquela noite, apesar dos esforços para comparecer à festa, Gabriela estava usando um vestido preto justíssimo, com uma barra recortada que deixava seu decote à mostra e era ousadamente curto, destacando suas longas pernas de corredora. O vestido acentuava sua barriga lisa e o bumbum escultural, atraindo olhares admirativos. Não mais a garotinha gordinha, minha esposa exalava confiança como uma mulher notável. Ela não perdeu tempo e foi cumprimentar Gustavo, se unindo a ele para uma dança. Embora eu não pudesse negar que eles formavam um belo casal, a atenção excessiva dele parecia algo mais do que amigável. Pouco antes da meia-noite, ele se aproximou dela e a beijou apaixonadamente sob o visco. Bem, eu não estava com ciúmes. Sim, minha esposa era atraente, mas eu confiava nela. Havíamos enfrentado muitas dificuldades juntos, desde os anos de faculdade de direito até criar nossos filhos e pagar empréstimos estudantis. Superamos doenças e dificuldades financeiras. Senti a pena dos casais que não haviam enfrentado essas adversidades juntos. Foi a adversidade que fortaleceu nosso casamento. Gabriela e eu enfrentamos tudo juntos e continuávamos profundamente apaixonados. Enquanto Gabriela se deliciava com a atenção e tomava suas bebidas, eu afastei isso tudo como sendo apenas efeito do clima festivo. Acompanhei minha esposa de volta para casa, e não discutimos o incidente. Eu me convenci de que era só o efeito do álcool. 6 meses depois, o final de semana chegou, marcando a metade do ano, que havia sido favorável para o setor imobiliário, com um aumento notável no número de clientes. A última semana de maio registrou temperaturas recordes, com os maiores valores dos últimos 10 anos. A conta operacional da empresa estava cheia de dinheiro proveniente das vendas de imóveis, que seriam depositados no primeiro dia útil de junho. Planejávamos revisar os cheques e pagar os bancos eletronicamente quando o escritório reabrisse após o feriado de 3 dias. Vai com a gente para o acampamento do final de semana? Gustavo perguntou. Ele havia alugado uma cabana nas montanhas para o final de semana e vinha falando sobre isso incessantemente há semanas. Embora o convite fosse estendido a Gabriela e a mim, eu estava hesitante. Não sei quais são os planos de Gabriela, respondi, tentando recusar educadamente. Ah, ela vem sim. Está ansiosa para isso, insistiu Gustavo com confiança. Olhei para ele com incerteza. Discutimos isso no telefone, ele acrescentou rapidamente. Por que eu duvidaria dele? Depois que ele partiu, liguei para Gabriela e, de fato, ela estava entusiasmada com a viagem. Pensando bem, agora percebo que esse foi o momento crucial para evitar o desastre, mas não o reconheci. Eu amava profundamente Gabriela e confiava nela cegamente. De acordo com o MapQuest, a viagem até a casa de Gustavo seria desafiadora. Troquei meu Honda por um SUV 4x4 no local de aluguel. Os últimos 32 quilômetros do trajeto eram por estradas de montanha, com os últimos 5 quilômetros em trilhas de terra. Já havia visitado as montanhas antes e sabia como o terreno era acidentado. A casa de Gustavo ficava a sudoeste do lago e a viagem levou quase 4 horas. O GPS nos guiou pelos últimos 8 quilômetros, saindo da estrada principal para os últimos 3 quilômetros de estrada semi-pavimentada, que terminava em uma ponte de madeira robusta. Embora estreita, a ponte recentemente renovada atravessava um desfiladeiro. Embora não fosse excessivamente larga, a fenda era profunda, característica do terreno típico das montanhas, com um ambiente selvagem preservado. Atravessei a ponte com cautela, ponderando se havia uma rota alternativa disponível. Apesar de não haver saída alternativa no mapa do GPS, eu me sentia como um rato preso na armadilha, me perguntando se algum carnívoro estaria por perto. 3 milhas depois, em uma estrada de terra íngreme, chegamos a uma casa de 2 andares, localizada em uma clareira na encosta da montanha, cerca de 900 metros abaixo do cume. Uma dúzia de árvores ao norte formavam um fundo pitoresco para essa localização remota, onde parecia ter sido construída uma cabana rústica. Estacionei o SUV em um estacionamento bem cuidado ao lado de 3 veículos de luxo semelhantes. Tudo parecia impecável e meticulosamente cuidado. A cabana em si exemplificava a estética moderna de construção em madeira, evocando um charme rústico, mas com confortos contemporâneos. Decorada com uma fusão de painéis modernos e tradicionais, ela exalava o ambiente de um retiro montanhoso do século XIX, embora com conveniências modernas. Era evidente que Gustavo não poupou despesas para criar essa ilusão.
Eu não tinha dúvidas sobre o público-alvo de tal ostentação, e certamente não era eu. Fomos recebidos na ampla varanda adornada com cadeiras de madeira e decoração rústica por um grupo de 6 pessoas, entre elas 3 homens jovens, um Gustavo e 2 de seus conhecidos da faculdade. Kevin Lima, o mais baixo entre eles, com cerca de 1,78 metros, possuía um físico musculoso, quase de levantador de peso, já na casa dos 30, embora começando a ficar careca, como Gustavo. As características robustas de Kevin eram realçadas pelo seu corpo musculoso, visível sob sua camiseta justa e shorts. O segundo amigo da faculdade, Guilherme Saques, estava a cerca de 1,80 metros de altura, esguio, com cabelos loiros encaracolados. Ele parecia mais esteticamente agradável do que Kevin. Seus braços estavam ao redor de uma mulher loira, chamada Sandra, que exalava beleza com sua figura voluptuosa e busto generoso, provavelmente na casa dos 30 anos, talvez mais velha, cerca de 8 a 10 anos mais velha que Guilherme. Ao lado de Kevin estava Roberta, uma mulher um pouco mais jovem, claramente acompanhando-o. Ela possuía uma personalidade animada, estatura baixa e um corpo bem dotado, com seios aparentemente desproporcionais ao seu quadril. A última integrante do grupo era Priscila Henry, uma mulher alta com longos cabelos castanhos. Ela era uma daquelas pessoas descritas como bonitas, com traços marcantes, mas não totalmente femininos. Sua postura indicava inteligência, uma característica reconhecida tanto por ela quanto pelos outros. Ela parecia ser a mais jovem entre as mulheres e estudava com os meninos. Apesar da recepção calorosa e excessivamente entusiástica que recebemos, havia um clima peculiar no ar. Gustavo cumprimentou minha esposa com grande entusiasmo, enquanto eu fui recebido com uma saudação mais formal. Enquanto isso, sua amiga Priscila me observava com um olhar analítico, quase como se fosse uma cientista observando um espécime de laboratório antes da dissecção. Os arranjos para o jantar foram feitos rapidamente, e nos apressamos a guardar nossas coisas no quarto designado no segundo andar, ao lado da suíte master de Gustavo. Sentados na ampla grande sala, que servia como sala de estar, sala de jantar e sala de jogos, desfrutamos de refeições gourmet feitas no micro-ondas ao redor da grande mesa de carvalho. Embora a comida estivesse deliciosa, era evidente que, embora tivesse um custo considerável, o esforço para prepará-la foi mínimo. O vinho fluía generosamente, e eu monitorava minha ingestão, ciente das tentativas persistentes do anfitrião de repor constantemente nossas taças. Após o jantar, o grupo se reuniu ao redor da lareira a gás na varanda, onde bebidas fortes e ervas fizeram sua aparição, estabelecendo o tom para um final de semana marcado por risos e uso moderado de substâncias. Enquanto navegava pela situação com cuidadosa investigação e observação astuta, o que inicialmente parecia um final de semana atípico de feriado com meu chefe, seus amigos e seus parceiros, logo assumiu um tom mais intricado. Logo ficou claro que Roberta tinha um noivo em outro lugar, enquanto Sandra era casada, com 2 filhos e um marido esperando em casa. A infidelidade era tratada com uma indiferença quase cômica, sem nenhum sinal de arrependimento. Priscila continuava fixada em mim, aparentemente desconectada do grupo, embora parecesse estar alinhada com Gustavo. Ela não se ofendeu com a flerte aberto de Gustavo com minha esposa. Durante a noite, Gustavo se posicionou principalmente entre Gabriela e Priscila, direcionando a maior parte de sua conversa para Gabriela. Minhas tentativas de interagir com Priscila eram respondidas com um interesse educado, mais distante, sinalizando-me para não tentar continuar a conversa. Quando a meia-noite se aproximava, os convidados ainda estavam em alta animação e pareciam prontos para se retirar para a cama, mas uma expectativa não verbal parecia pairar no ar. De repente, Gustavo me abordou, reconhecendo minha provável fadiga pela longa viagem. "Você está pronto para dormir, Lucas?" perguntou ele. Gabriela sugeriu que fosse dormir, mas eu insisti brincando em tomar mais uma bebida, oferecendo-a a Gustavo. Internamente, eu estava furioso com as tentativas de Gustavo de seduzir minha esposa, questionando o comportamento de Gabriela durante a noite. Ela estava realmente encantada com ele? Foi uma noite de espera, mas no final, eu saí vitorioso, retornando para o nosso quarto designado. Gabriela entrou no banho sozinha e eu me abstenho de acompanhá-la, reconhecendo a futilidade disso. Ao sair, ela se sentou nua na beira da cama, me convidando a acompanhá-la. "Eu quero aproveitar esse final de semana", ela disse, refletindo sobre nosso passado desafiador e reconhecendo meu apoio inabalável. "Você tem sido um parceiro e pai excepcional, sacrificando-se pela minha educação e cuidando da nossa família. Sua dedicação não passou despercebida. Tenho orgulho de ser sua esposa." Acordei com a luz suave do sol da manhã entrando pelas cortinas abertas da janela espaçosa do quarto. Normalmente,
Gabriela se levantava muito antes de mim para seu jogue, mas a indulgência de ontem à noite com bebidas fortes e outras substâncias teve seu efeito. Levantei da cama, fechei a cortina e fui até o pequeno banheiro com um chuveiro. Apesar de seu tamanho, o banheiro era bem equipado. Após o banho e a barba, desci antes de os outros acordarem, optando por explorar os arredores enquanto a casa ainda estava quieta. Saí da sala principal para um pátio com uma fogueira e churrasqueira ao ar livre. Depois, passei para uma varanda elevada com uma pequena piscina e sauna. Considerando o clima frio da primavera nas montanhas, um recurso de água ao ar livre parecia arriscado, mas, ao pisar na varanda, descobri que toda a área era aquecida. Painéis solares estavam localizados nas encostas mais altas da montanha, aquecendo tanto a piscina quanto, provavelmente, a casa. Cruzando a varanda, cheguei ao que parecia ser um pequeno celeiro, sem animais, mas cheio de ATVs, motonaves e ferramentas de jardinagem, incluindo vários tratores pequenos. Enquanto passava, um som distante de um riacho chamou minha atenção, cerca de 20 metros atrás de um celeiro trancado, com uma chaminé saindo do telhado. Espiei pela pequena janela e vi um gerador e tanques de combustível. Ficou evidente que havia um cuidado meticuloso para garantir o fornecimento de gasolina para os veículos recreativos e energia de emergência através do gerador. Esse lugar parecia um universo isolado, evidentemente preparado para qualquer cenário possível, apesar de o riacho parecer pequeno e raso. Reconsiderei seu tamanho ao ver um peixe saltar de suas águas. "Está pescando?" veio uma voz atrás de mim. Ao me virar, encontrei Priscila parada ali. Não hoje, mas costumava pescar quando tinha mais tempo livre. "Talvez este final de semana te ofereça essa chance", ela sugeriu. "Você gosta de pescar?" perguntei. "Não, assim como você, não tenho tempo." "Talvez pudéssemos tomar café da manhã e depois fazer uma trilha até o topo da montanha." "Seria uma pena vir até aqui e não alcançar o cume", ela sugeriu. Priscila preparou café na cafeteira de aço inoxidável, enquanto a despensa da cozinha estava cheia de opções de café da manhã prontas para o micro-ondas. Optei por aveia instantânea e notei que os outros ainda não haviam acordado. Provavelmente, eles iriam dormir até mais tarde. "E quanto àquela trilha?" ela propôs, sorrindo. Sabia, evidentemente, o começo do caminho. Ela nos levou direto até ele. Inicialmente, o topo não parecia tão distante, mas uma hora depois parecia tão longe quanto quando começamos. "Tem certeza de que vamos chegar até lá?" perguntei. "Por que parar agora, velho?" ela zombou. "Estou só pensando no que os outros vão dizer quando perceberem que estamos sumidos." "Não se preocupe, duvido que se importem." Finalmente, chegamos ao topo. O sol, quase diretamente acima, indicava que o meio-dia estava se aproximando. O pico da montanha era um pouco decepcionante, com uma área plana, cercada por bordas arredondadas. Duas cadeiras de madeira desgastadas estavam viradas para o leste, oferecendo vistas da casa de Gustavo e de várias montanhas distantes ao sul e leste. Embora a neblina obscurecesse as vistas distantes, o ar estava fresco e puro. Sentando-se, Priscila parecia satisfeita em absorver a vista. "Posso me juntar a você?" perguntei. "Eu gostaria de descansar um pouco antes de descer", ela disse. "Claro, o velho precisa de um descanso", respondi, arrancando um sorriso dela. "Então, o Guilherme é corretor, o Kevin é banqueiro e o Gustavo é desenvolvedor, mas apesar de termos conversado a noite toda, nunca descobri o que você faz", comentei, observando-a atentamente. Ela pareceu ponderar a pergunta, avaliando as possíveis consequências de respondê-la. "Sou inspetora. Trabalho para o governo." "É um trabalho de baixo salário e bem entediante", ela revelou. "Quando estava na faculdade, parecia que eu estava sempre ajudando-os, cobrindo-os com namoradas bravas ou fornecendo colas para exames. Eles estavam sempre na beira. Isso é o que os torna quem são. Jovens extraordinários", ela explicou. "Então, esse é seu trabalho agora?" "Cobrir eles?" perguntei. "Qual é o ponto de fechar a porta do celeiro depois que o cavalo fugiu? Não vai ajudar a recuperar o cavalo. As regras apenas impedem as coisas. É melhor que as pessoas inteligentes subam ao topo e o resto fique para trás. No final, todos se beneficiam, cada um de acordo com seus méritos", eu refleti. "E quanto ao seu papel neste final de semana?" "Você não foi à festa ontem à noite", observei. Ela ficou em silêncio, surpresa pela pergunta. Eu me levantei e fui até o local onde podia ver a estrada que descia pela montanha. Havia apenas uma saída, o caminho pelo qual havíamos vindo.
Eu só estou aqui como a sóbria designada. Eu garanto que tudo corra bem, intervindo apenas se for absolutamente necessário, ela explicou. Ou seja, a menos que os meninos de ouro precisem de você, eu resumi. Não colocaria assim, mas certamente priorizo o que é melhor para eles, para todos, no longo prazo, ela esclareceu. Devemos descer, sugeri. Qual é a pressa? A jornada de volta será mais rápida, ela comentou. Sim, mais rápida, mas o declive é íngreme e talvez mais perigoso. Você pode cair feio, eu avisei. Por que se preocupar quando você já está no topo? Ela rebateu. Embora ela tenha se levantado e começado a descer, voltamos para a cabana sem incidentes. No entanto, minhas preocupações aumentaram ao encontrar os outros na piscina. Fiquei surpreso com a aparência de minha esposa em um biquíni preto, revelando seu corpo de uma maneira que eu não tinha visto antes. As outras mulheres estavam igualmente vestidas de forma semelhante. À medida que Priscila e eu nos aproximávamos, vi minha esposa sentada no colo de Gustavo, em um beijo apaixonado. Já voltamos, a exclamação de Priscila interrompeu o beijo entre Gustavo e Gabriela. Gustavo sorriu de forma travessa, enquanto o sorriso de Gabriela parecia forçado. Onde vocês estavam? Perguntou Gabriela, casualmente, quebrando o silêncio constrangedor. Meus punhos se fecharam instintivamente, mas Priscila apertou minha mão. Bem, já que perdemos o almoço e conquistamos a montanha, merecemos algo para comer, Priscila declarou, puxando-me em direção à cabana. Quando saímos da área da piscina, ouvi risadas abafadas. Não sabia o que Priscila havia preparado e, honestamente, não sabia se comeria algo. Eu não conseguia me lembrar. Ela me entregou um copo de Johnny Walker preto puro, que queimava à medida que descia. Pense antes de agir, ela me aconselhou. É apenas um final de semana em um bom casamento, e você precisa considerar sua família. Voltando para a piscina, os casais já estavam acomodados na jacuzzi, rindo e se divertindo. Minha esposa permanecia sentada no colo de Gustavo. Não conseguia ver as mãos deles embaixo d'água, mas eu imaginava que estivessem ocupadas. Um cigarro de maconha passou entre eles, e era evidente que todos estavam intoxicados. Priscila se posicionou onde podia observar a cena, ficando entre a jacuzzi e eu. Fingi beber mais antes de discretamente me afastar, fora da vista. Derramei o conteúdo do copo. Era uma mistura estranha de ciúmes e orgulho. Eu me senti orgulhoso pela transformação da minha esposa, da garota gordinha com quem me casei para a mulher atlética e bonita que ela se tornará, desejada por outros. Senti orgulho do fato de que os homens ansiavam por estar em seus braços fortes e amorosos. Mas e o que havia dentro dela? Enquanto ela esculpia seu físico, como eu via aquilo? Ver ela com Gustavo tinha uma qualidade estranhamente atraente. Conseguia imaginar seus corpos perfeitos entrelaçados fisicamente em uma imagem ao mesmo tempo apavorante e excitante. Eu andei pelos arredores da casa, observando seu funcionamento, passando o tempo enquanto temia o rumo que as coisas pareciam estar tomando. Percebi que, no final, talvez eu precisasse assumir o controle das minhas opções. Ao entrar no nosso quarto, fiz uma tentativa deliberada de dormir. Enquanto me deitava, tentando acalmar minha mente, a pergunta de por que minha esposa estava flertando e beijando outro homem persistia. Havíamos enfrentado muitas dificuldades juntos, desde as nossas lutas iniciais com a pobreza até as doenças de nossos filhos e a constante pressão financeira de viver com uma renda de classe média. Finalmente, começávamos a alcançar a estabilidade. Nossos filhos já eram independentes, minha esposa tinha uma carreira modesta, mas estável, e eu estava ganhando um bom salário depois de anos de luta financeira. Nossas dívidas eram controláveis, e o futuro parecia promissor. Então, por que arriscar isso por alguém tão vazio e superficial como Gustavo? Por trás de seu charme e ousadia, não havia nada substancial. Se você tirasse o exterior chamativo, restaria um vazio. Gustavo nunca desenhou um projeto, construiu ou vendeu uma casa. Ele era o rostinho bonito de um negócio administrado por outros, um homem rico sem substância real, um prodígio cuja única qualidade era sua imagem. O que Gabriela estava pensando? Ela dizia que só queria se divertir neste final de semana. Será que isso era o que ela chamava de diversão? E como isso iria acabar? Eu devia ter adormecido, porque quando desci as escadas, todos já estavam reunidos na sala principal. O almoço havia passado, mas as bebidas continuavam a ser servidas, e cigarros de maconha estavam circulando. Gabriela já estava novamente no colo de Gustavo, e não havia como negar que eles haviam se beijado. As mulheres haviam tirado as partes de cima dos biquínis, incluindo Priscila,
que parecia estar dividindo Kevin com Roberta. Fui direto para a cozinha esquentar o jantar no micro-ondas quando Gabriela entrou. Como você está? Ela perguntou. Poderia estar melhor, respondi. Houve um momento de hesitação antes que ela falasse novamente. Eu passei a noite com o Gustavo, ela confessou. Eu percebi, disse, enquanto o micro-ondas apitava. Ela deu um sorriso estranho quando me virei para atender o micro-ondas. Não, quero dizer, esta noite, no quarto dele. Fiquei imóvel, de costas para ela, não querendo que ela visse a dor que estava me causando. Eu entendo. E quanto aos nossos 16 anos de casamento? Questionei. Por isso que eu posso fazer isso. É só por este final de semana. Na próxima semana, vou ser toda sua novamente, ela me garantiu. E o Gustavo não vai se importar, eu retruquei. Ela me abraçou por trás, enterrando a cabeça nas minhas costas. O Gustavo gosta de você. Ele acha que vocês dois estão indo para algum lugar. Isso é só um caso, uma diversão para o final de semana, ok? Ela perguntou, suas palavras pontuadas por abraços. Posso escolher? Perguntei. Não, não é assim. Já está decidido. Só estou te avisando, ela respondeu. Ela me soltou, e eu ouvi os passos dela saindo da cozinha. Caminhei até onde a cozinha se abria para a sala principal. Eles já estavam subindo as escadas. Gustavo olhou para trás, sorrindo e me dando um sinal de positivo, como se estivéssemos na mesma página. Ele sussurrou algo para Gabriela, que se virou, acenou e sorriu para mim. Eu voltei para a cozinha, sentindo como se tudo o que havíamos passado juntos não significasse nada. Minha esposa me deixava e me humilhava. Descartando a comida do micro-ondas, fiz café em vez disso. A noite seria longa. Enquanto a água começava a ferver, ouvi passos entrando na cozinha. Me virei e encontrei Priscila me observando. Eu não esperava que houvesse cafeína. Não seria algo melhor? Ela perguntou. Cada um tem suas preferências, respondi, tentando manter a compostura. Mas me diga, qual é o seu papel aqui? Ela deu de ombros, respondendo sem entusiasmo. Estou só tentando garantir que as coisas permaneçam calmas. E como você planeja fazer isso? Dormindo comigo? Perguntei, com sarcasmo. Ela riu. Não, eu não iria tão longe. Mas não perca a esperança. Você vai ter sua esposa de volta, e talvez até um bônus. Então, tem dinheiro envolvido? Observei, levantando uma sobrancelha. Não é sempre assim? Você não pode causar problemas quando trabalha para esse homem. Tem que considerar sua família. Qual escolha você tem se não aceitar o que é oferecido? Esse é o mundo deles, não o seu. É assim que as coisas funcionam. Um grito agudo de prazer ecoou de cima. Parece que ela está se divertindo, comentou Priscila, sorrindo. Bem, bom para ela. Um final de semana delicioso para todos nas montanhas, eu disse, tentando disfarçar a angústia. Sabe, essas pedras estão aqui há séculos. Nossa existência é apenas um momento fugaz para elas. Milhares de anos atrás, estavam enterradas sob camadas de gelo que as esculpiram, formando os rios e desfiladeiros que agora navegamos para tornar nosso mundo habitável. Às vezes esquecemos quão frágil é nossa existência. Retire uma pequena peça, e nosso mundo desmorona. Só então percebemos que tudo não passa de uma ilusão. Priscila riu. Uau, você é um verdadeiro filósofo. Não, só alguém que entende o que realmente importa, que se esforça para distinguir o genuíno das ilusões passageiras, respondi. Ela provavelmente assumiu que eu não causaria problemas, então me deixou sozinho com meu café e minha angústia. Por volta da 1h da manhã, subi as escadas, passando pela porta do quarto principal. Fui recebido por gritos altos e gemidos de prazer da minha esposa. Ela sempre foi quieta durante os nossos momentos íntimos, mas parecia que ele a satisfazia mais jovem e vigoroso, ele se destacava em todos os aspectos. Parecia que minha esposa havia encontrado o prazer que procurava em seus braços. Tomei um banho e me vesti com roupas quentes, antecipando o frio lá fora. Tentei ignorar os sons que ecoavam pelas paredes enquanto aguardava. Quando finalmente o silêncio desceu sobre a casa, já passava das 3h da manhã. Esperei mais 30 minutos e desci até a cozinha. Em um armário, encontrei uma lanterna, velas e fósforos, uma medida prudente, pensei, caso a eletricidade fosse cortada. A noite envolveu os arredores em uma escuridão profunda, com a lua já baixa.
A sinfonia noturna das montanhas parecia um silêncio para alguém acostumado com a vida na cidade. Facilmente encontrei um celeiro e um galão plástico de 20 galões cheio de gasolina de motonáutica. Uma chave inglesa estava perto, embora a porta do galpão do gerador estivesse trancada. O mecanismo da dobradiça havia sucumbido à ferrugem, mas a chave inglesa logo liberou. Os donos da casa, com cuidado, haviam fornecido uma bomba manual de gasolina, permitindo-me encher rapidamente o galão em menos de 10 minutos. Naveguei ao redor da pousada até chegar ao estacionamento do meu SUV alugado. Coloquei o galão de gasolina no banco de trás, soltei o freio de mão e coloquei a transmissão em direção, deixando o carro rolar morro abaixo. Liguei o motor e segui com cautela. Ao me aproximar da ponte, naveguei cuidadosamente por ela e parei quando cheguei à estrada de cascalho. Tomei meu tempo, garantindo que a gasolina se infiltrasse na madeira da ponte. Era uma estrutura meticulosamente trabalhada, um testemunho do trabalho de artesãos habilidosos que se orgulhavam do que faziam. Pessoas comuns haviam construído aquela ponte para facilitar o lazer daqueles que lucravam com o esforço dos outros, mas a diversão estava prestes a terminar abruptamente. Deixei a caixa de fósforos cair, que se acendeu antes de explodir em chamas. As chamas se espalharam rapidamente e eu me retirei, enquanto uma feroz explosão de calor e fogo se seguiu. A ponte de madeira estalou e desabou para o inferno. Seu incêndio provavelmente era visível a quilômetros de distância. Olhei para trás e dirigi com calma. Não havia pressa. Qualquer pessoa que testemunhasse o incêndio agora estava presa do outro lado. Eu tinha certeza de que já estaria longe antes que percebessem o que acontecerá. Quando a manhã chegou, já estava parando em um posto de gasolina à beira da estrada para abastecer o SUV. Deixei o galão vazio na bomba, certo de que alguém acabaria recolhendo-o. Qualquer ligação entre o incêndio e eu desapareceria. Retornei o SUV por volta das 9 horas da manhã e, depois de tomar um banho e me vestir casualmente para o escritório, tinha duas tarefas finais: cortar os laços com a imobiliária Real Estate. Bruno, embora fosse um bom chefe, era esquecido e frequentemente deixava itens em seu escritório. Com as chaves de todas as portas e armários de arquivos, eu tinha fácil acesso. Gustavo, meticuloso com suas coisas, mantinha a combinação do cofre de sua mesa em uma pasta chamada Segurança, guardada em um closet trancado. Graças às chaves de Bruno, consegui entrar e pegar o diário de senhas do cofre, acessando a conta pessoal da empresa. Teria sido simples sair com tudo, mas esse não era o meu objetivo. O roubo só traria problemas. Em vez disso, transferi a conta operacional para outra. Inicialmente, quando entrei para a imobiliária, estabelecemos uma conta fiduciária para depósitos, conforme as regulamentações estaduais. Com o tempo, novas contas fiduciárias foram criadas para cada projeto, enquanto a original foi esquecida. Embora a conta anterior tenha sido arquivada, não foi registrada nos livros contábeis e permaneceu vazia até que eu injetasse quase 20 milhões nela, protegendo todo o nosso caixa. Reforcei nossa linha de crédito como precaução, garantindo que minhas ações não parecessem vazias. Nada foi roubado, tudo permaneceu intacto. No entanto, levaria dias para localizar e devolver os fundos. Nas primeiras horas da manhã de terça-feira, as transferências eletrônicas atingiriam uma conta vazia, interrompendo centenas de pagamentos. Não sabia a extensão do dano, mas nossa dependência de crédito nos deixava vulneráveis. Retire essa linha de crédito e enfrentaremos tempos difíceis, pelo menos temporariamente. Será uma batalha árdua para a imobiliária reconstruir sua solvência. Quanto mais tempo a falta de fundos persistir, mais grave se tornará a situação. Com sorte, Gustavo ainda estará nas montanhas na terça-feira. Quando tudo estiver pronto, imprimirei minha carta de demissão antes de sair do escritório. Quando estava prestes a sair, colocando a carta na mesa da secretária do Gustavo, meu celular vibrou. Olhei para a tela e vi a foto de Gabriela, mas deixei cair na caixa de correio de voz, embora não resistisse a ouvir. Onde você está, querido? O carro sumiu e estou preocupada. Me ligue, estou muito preocupada, sua voz implorou. Cerca de 30 minutos depois, Gustavo ligou. Ei, Lucas, está tudo bem? Gabriela está em pânico, ele disse, com um tom de ameaça no final. Estranhamente, aquilo me divertiu. No domingo, Gabriela ligou 3 vezes, com mais 2 chamadas de Gustavo, sendo que as últimas estavam mais insistentes, exigindo que eu entrasse em contato. Na segunda-feira de manhã, fui buscar as crianças na casa dos pais de Gabriela. Ao sair, Gabriela ligou novamente. Chegue em casa hoje à noite, precisamos conversar. Se você receber essa mensagem, estou realmente preocupada, ela implorou.
Isso é infantil, ela acrescentou. Duvidava que ela voltasse para a casa dos pais, eles estavam esperando por mim. Gabriela ligou mais uma vez, dizendo que eu poderia ir sozinho pegar as crianças. A mãe dela me pediu para ligar, enquanto o pai sugeriu esperar até que ela voltasse. Temos coisas para resolver, ele comentou. Pessoalmente, eu queria evitar discussões familiares. Eles não estavam felizes, mas não podiam fazer muito. Minha filha percebeu a tensão, mas eu a assegurei, e isso é entre mamãe e eu, vamos conversar quando ela voltar. Por ser justo com ela, depois de acomodar as crianças, fui para o nosso antigo quarto e liguei para Fábio Rodrigues. Como vai, Lucas? Ele cumprimentou. Não muito bem, Fábio. Preciso da sua ajuda, confessei. Fábio, um excelente advogado de família e uma pessoa íntegra, ouviu atentamente. O que está acontecendo? Ele perguntou. Eu preciso pedir o divórcio, afirmei firmemente. Passamos uma hora discutindo os detalhes e agendamos uma consulta para terça-feira à tarde, para dar início ao processo. Enquanto isso, as ligações continuavam das montanhas. Parece que os pais dela entraram em contato com ela, e o tom das mensagens mudou. Gabriela e Gustavo entraram em contato, sem ameaças, ei, se eu errei, peço desculpas. Vamos fazer com que esse final de semana não afete nossa relação profissional. Não seria bom para ninguém, se é que você me entende, disse Gustavo. Mais tarde, por volta das 17 horas, Gabriela entrou em contato urgentemente. Lucas, por favor, ligue. Algo aconteceu aqui, não tem ponte, estamos todos presos. Me ligue, preciso falar, ela insistiu. Na manhã de terça-feira, liguei para Sérgio Pender, meu velho amigo, e combinamos de nos encontrar para almoçar em uma lanchonete próxima. Tem certeza disso? Sérgio ponderou entre as mordidas. Fechado, eu já pedi demissão, afirmei, como para enfatizar. Daniela, minha secretária na imobiliária, ligou. Lucas, estão dizendo que você pediu demissão, mas você precisa vir, tudo está dando errado, tem algo muito estranho acontecendo, Daniela relatou. Desculpe, não posso. Não sou mais da empresa. Você deveria ligar para o Gustavo. Dizem que ele está preso nas montanhas, algo sobre uma ponte. Que azar. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Alguma outra coisa que eu deva saber? Perguntei. Não, não é mais minha preocupação, respondi. Bem, se você tem certeza, acho que posso aumentar minha última oferta em 10 mil por ano. Você começa amanhã? Ele perguntou. Isso não é cedo demais? Eu perguntei. Não, perfeito, Sérgio confirmou. Na quarta-feira de manhã, entrei para Oliveira e Associados, começando a me estabelecer. Aquela tarde, porém, tive uma visita inesperada. Cadê o meu dinheiro? Você é um idiota. Gustavo Zanin entrou furioso. Que dinheiro você está falando? Perguntei. Os fundos operacionais, ele exigiu. Desculpe, mas talvez você deva conversar com os contadores da empresa, respondi. Se eu fizer isso, vou te processar por desvio de verbas, ele ameaçou. Eu apenas sorri. Você conseguiu descer daquela montanha, mas onde estão os fundos operacionais? Você acha que é algum advogado famoso, mas você é só um idiota que não consegue satisfazer a esposa. Ela realmente se divertiu comigo e eu vou mantê-la feliz sempre que eu quiser, ele esbravejou, antes de sair furioso. No dia seguinte, a polícia me ligou para um depoimento. Desculpe, acabei de começar um novo trabalho, meu tempo está apertado, mas posso responder às suas perguntas por escrito e te ligar de volta, eu ofereci. O policial tentou explicar que normalmente não faziam isso, mas eu insisti, citando minha profissão. Depois de algumas idas e vindas, ele desligou. Eu antecipava que a polícia precisaria investigar a acusação de desvio de fundos, rastreando o dinheiro que eles encontrariam na conta da empresa, onde eu o depositei dias atrás. Achei que seria o fim disso, uma questão civil, no máximo, e uma tentativa fracassada. Eu estava enganado. Eles levaram 2 semanas para rastrear os fundos desaparecidos. Nesse meio tempo, a imobiliária estava em sérias dificuldades. Seu crédito foi completamente cortado pelos bancos, sendo necessária uma injeção de capital novo para reabri-la. Gabriela chegou na noite de sexta-feira, com as malas de viagem, mas sua chave não funcionava mais, pois eu havia trocado as fechaduras. Encontrei-a na porta. Por favor, me deixe entrar, pense nas crianças, se não por mim, ela implorou. Não, você não mora mais aqui.
Estacionei seu carro na rua. Imagino que ainda tem as chaves, respondi. Você me odeia tanto assim? Ela perguntou. Sim, eu afirmei, fechando a porta. Decidi que ela iria para a casa dos pais. Instrui Fábio a entregar uma ordem de restrição e entrar com o pedido de divórcio. O breve alívio que a ponte proporcionou deu bons frutos. Com a ajuda de Fábio, ela foi mantida afastada e conseguia a guarda temporária das crianças. Ela levou 2 meses e provavelmente todo o dinheiro que tinha para se reerguer. Nesse tempo, os processos de divórcio estavam bem encaminhados, precisando apenas da finalização. Gustavo Zanin não teve a mesma sorte. A imobiliária Real Estate teve que fechar, encerrando suas operações logo após o Dia do Trabalho. Na semana seguinte, tive uma visita inesperada. Ele estava na cadeira de visitante quando voltei de fechar o terceiro negócio, com um bronzeado profundo e aparentando estar saudável, vestindo roupas leves para o outono no norte. Bruno, como vai? Cumprimentei. Estou indo bem, ele respondeu, olhando meu escritório modesto. O que te traz ao frio norte? Perguntei, sentindo que essa não era uma visita casual. Bem, a praia está cheia de tubarões e a maioria deles não está na água. Achei melhor ficar com o que conheço, ele explicou. Fico feliz em ver você de volta, disse, sem saber bem quais eram suas intenções. Bruno leu minha expressão. Eu tomei um golpe lá embaixo, recomeçando, mas parece que tive sorte. Esta empresa que eu tenho parece ser acessível, revelou, com um sorriso aparecendo. Trocamos sorrisos compreensivos. Então, o que você tem em mente, velho pirata? Perguntei. Bem, aqui está o acordo. Eu preciso de um parceiro. Na minha idade, os banqueiros duvidam que qualquer empreendimento que eu comece vai durar, e, bem, você e eu fazemos uma boa equipe. O que acha? Ele propôs. Eu tenho pouco dinheiro. Você provavelmente ouviu falar do meu divórcio iminente, mencionei. Sim, eu ouvi, ele reconheceu, insinuando os rumores que circulavam. Vamos com 10%, ele ofereceu. 50%, seja razoável. Você disse que está sem grana, mas eu aceito 45%, contra-argumentei. Olha, 25% é justo, mas não é o suficiente. Que tal 40% e uma opção de comprar mais 10% em 10 anos? Ele negociou. Tá bom, espero viver para ver isso, eu brinquei, sabendo que ele provavelmente me superaria. Bruno e eu voltamos aos negócios. Adquirimos todos os terrenos da imobiliária com desconto, usando os mesmos fundos dos bancos. Eu antecipei desafios, mas o negócio rapidamente prosperou, construindo e vendendo casas. A vida seguiu normalmente, assim como os trâmites do meu divórcio. Ele se concentrou principalmente em custódia e visitação. No final, elaboramos um arranjo complexo de custódia compartilhada e visitação. Foi por isso que voltei para uma casa escura e vazia na véspera de Natal. Gabriela tinha levado as crianças para o Natal, embora eu devesse ficar com elas, já que o Natal caiu num domingo. Elas teriam que voltar para ela na segunda-feira, seu dia de folga. As crianças lutavam com essa rotina. Ao me aproximar da casa, avistei uma figura nas escadas, abrigada do frio. Eu estava ao lado dela antes de reconhecer minha ex-esposa, Gabriela. O que você está fazendo aqui? Perguntei. Ela não parecia bem, mais magra do que antes, com os olhos vazios e indiferentes. Era evidente que ela havia chorado recentemente. Eu quero ir para casa, ela disse, com um gemido. Onde estão as crianças? Perguntei, desviando de seu pedido. Com meus pais. Eles querem voltar para casa também. Queremos ser uma família de novo, na nossa casinha. O que você fez com a gente não é justo, ela acusou, sua voz tingida de raiva, tentando com esforço recuperar a compostura. Ela disse, e eu prometi a mim mesma que não perderia a paciência, mas você precisa entender que eu luto com a raiva por causa disso. Você tem problemas de raiva? Eu perguntei, surpreso. Não finja que é inocente, não é quem você é. Você estava só adiantado no jogo? Não sou ingênua, Lucas. Você nunca foi um santo. Eu sei que te machuquei, mas nunca foi intencional. Você realmente espera que eu acredite que dormir com outro homem bem na minha frente não iria me machucar? Respondi. Ela se virou, claramente ferida pelas minhas palavras. Eu a observei enxugar os olhos, com as costas agora viradas para mim. Era evidente que ela estava chorando. Eu sempre fui a gordinha. A última escolha na pista de dança. Eu tive que me contentar com quem se interessou.
Eu fui uma boa menina, suportando inúmeros insultos. Esperei durante todo o ensino médio e grande parte da faculdade pela pessoa certa. Quando te conheci, pensei que tinha encontrado essa pessoa. Eu era uma donzela quando nos casamos. Não fiz um alarde sobre isso, mas presumi que você soubesse que não era um príncipe na época e certamente não é agora. Você era apenas um homem comum, mas eu te amava com todo o meu coração. Sim, você era um pouco mais afiado e mais ambicioso do que os outros, mas sempre lutamos financeiramente. Aprendi a ajustar minhas expectativas por causa do meu amor por você. Doía ver suas lutas constantes. Então, Gustavo apareceu e de repente tudo parecia melhorar. Ele possuía todas as qualidades que uma mulher deseja em um homem. Dessa vez, o príncipe havia fixado os olhos em mim. Foi incrivelmente lisonjeiro. Depois da festa de Natal, ele continuou me procurando. Não era sério, apenas flerte inofensivo. Mulheres atraentes muitas vezes recebem atenção assim. Já fui abordada antes, mas nunca por alguém da bela e poderosa elite. Ele falava muito bem de você e expressava como eu era sortuda por ter um namorado tão incrível como você. Aposto que ele estava apenas encantado por mim. Ele mencionou o quanto você trabalha e como ele queria te recompensar. Eu entendi as intenções dele, e se eu jogasse o jogo dele, ele cuidaria de você. Acho que deixei ele me convencer de que você se beneficiaria se eu cedesse a ele. E é verdade, havia uma parte de mim que o desejava. Sentia como se houvesse um impulso irracional me guiando até ele. Estava dividida entre esperar que algo acontecesse no final de semana e temer isso, mas assim que chegamos, minha resistência começou a desaparecer. Eu me virei para você e confessei. Você está falando sério? Você me disse que estava considerando dormir com ele. Ok, eu não disse tudo diretamente, mas você sabia o que estava acontecendo e não se opôs, ela disse, virando-se para mim. Lágrimas corriam por suas bochechas, caindo do seu queixo, e seu nariz estava escorrendo. Eu confiei em você, passamos 16 anos juntos, como você pôde me trair assim? Eu lamentava, mas esse é o cerne da questão e nós nos amávamos, foi apenas um caso passageiro. Isso é insignificante perto do que compartilhamos antes e o que está por vir. Você é tão iludida ao ponto de pensar que, depois de ouvir seus gritos de prazer por ele, podemos salvar algo de significativo? Ah, pelo amor de Deus, você não pode ser tão ingênua. Foi tudo uma farsa, eu queria agradá-lo, fiz uma grande performance. Pessoas como ele exigem e esperam essas encenações. Isso não é como eu me comporto na cama, e depois de 16 anos de proximidade comigo, você deveria saber disso. Tudo o que sei é o que você fez, como me degradou. Você escolheu o garoto de ouro em vez de mim, o gato que não oferece nada e só tira tudo, poderoso, não é? Então, onde ele está agora? O que aconteceu quando a crise chegou? Vou te contar tudo. Ele cedeu sob pressão. Vivemos em uma sociedade que perpetua a dominação dos poucos sobre os muitos, baseada no mito de algum talento escondido que eles possuem. Me explique, como esse gênio conseguiu descer da montanha tão rapidamente? Ele pediu um helicóptero. Nesse ponto, ele suspeitava que você havia sabotado o negócio. Ficou bem claro que você sabotou a ponte. Ele pensou que você havia desviado os fundos dele. Os outros começaram a entrar em pânico. Priscila insistiu que isso não poderia ser verdade, que não poderia ter acontecido assim. Quando o helicóptero chegou, havia espaço apenas para Gustavo, o resto se demitiu. Acredito que a Guarda Nacional eventualmente montou uma ponte temporária para nos resgatar. Sandra e eu nos reconciliamos, já que seu marido tinha descoberto a verdade. Ela enfrentou consequências, assim como eu. O pobre noivo de Roberta cancelou o noivado. Guilherme e Kevin tiveram problemas, mas acho que conseguiram resolver com a ajuda de Priscila. Parece que foi apenas Gustavo e nós, pessoas comuns, que realmente suportamos o peso disso tudo. Mas, não foi a dor suficiente? Ela perguntou, olhando para mim com esperança. As palavras de Gabriela tinham muita verdade. Eu não estava completamente isento de culpa. Eu trabalhei para Gustavo, mas, ao contrário do resto do mundo, eu nunca me aliei a ele. Eu sabia a verdade, mas me recusava a reconhecê-la. Não posso ignorar o que aconteceu, eles não eram nada além de promessas vazias. Se olhadas de perto, poderia-se perceber uma armadilha, mas ninguém viu. A ilusão parecia mais tentadora do que a realidade. Superamos tempos difíceis e eles passaram com o tempo.
O que você e Gustavo tiraram de mim foi o santuário da minha casa. Eu nunca o recuperarei, porque aqueles canalhas mostraram que o que eu acreditava era uma miragem. Você e eu éramos uma ilusão. Com isso dito, me levantei e fui em direção à porta da casa escura e vazia. Ela persistiu. Responda-me isso, ela implorou. Você prefere a solidão sem mim ou gostaria de estar comigo e com nossas crianças ao redor da árvore de Natal esta noite? Eu a olhei. Seria fácil abraçá-la, valorizá-la, trazer as crianças de volta para dormir em suas próprias camas na véspera de Natal e fingir que o que aconteceu nunca aconteceu, mas tudo o que consegui dizer foi: essa é uma pergunta válida, mas não tenho uma resposta. Com essas palavras, nos afastamos. O passado não pode ser alterado. Devemos seguir em frente para o nosso futuro. Amigos, se estão curtindo o que estão vendo, não deixem de clicar em gostei, deixar um comentário e, é claro, se inscrever no canal. Sua participação é essencial para nós.